Olá, amigos da Loteca. Nós começamos agora a disponibilizar para vocês os dados da Loteca 791 para os dias 17 e 18 de março de 2018, sábado e domingo. Palpites, dicas e muitas informações. E como a gente costuma dizer, o nosso principal objetivo é disponibilizar dados para que vocês possam fazer o palpite de vocês baseado nas informações que nós colocamos aqui. Porém, quem quiser aproveitar o palpite que a gente coloca, pode aproveitar, embora que nem sempre a gente se dá bem, né? Porque o jogo tem muitas vezes também de intuição, um pouco de intuição, embora a gente faz um jogo dentro de uma certa lógica, colocando alguns resultados improváveis para tentar pegar alguma meia zebra ou uma zebra, mas dessa vez não foi fácil, né? A gente só conseguiu 5 pontos, tanto é que o prêmio acumulou, tá? Mas os dados ficam aí disponíveis para vocês fazerem a análise de vocês. Quem não quiser usa o palpite da gente, mas nem sempre a gente consegue bons resultados. Aqui está o resultado do concurso 790, como a gente vê. Não teve ganhador, acumulou a premiação com 14 acertos. E com 13 acertos, teve 3 apostas ganhadoras com 22 mil reais. Era um prêmio bom porque esse concurso com terminação 0, ele tem um prêmio maior. E aí, com isso, esse valor acumulado ficou para o concurso seguinte. Portanto, o concurso seguinte está bastante atrativo, embora também bastante complicado, porque a gente vai ver agora aqui na frente que só tem 6 jogos de times brasileiros e 7 jogos são de campeonatos europeus. Bom, e aqui está a grade com os 14 jogos, os locais, a data, a hora. Só tem um jogo no sábado, que é o jogo 7 pelo campeonato francês. Os demais jogos são todos no domingo. Como a gente viu, 6 pelos campeonatos regionais brasileiros e 7 por campeonatos europeus. 2 jogos do campeonato alemão, 2 jogos do campeonato francês, 2 jogos do campeonato italiano, um jogo do campeonato espanhol e um jogo do campeonato português. E aí tá os horários estão os horários e os locais para vocês avaliarem. Começamos com o jogo 1. O jogo 1, Botafogo e Vasco. Nós já fizemos uma pré-análise aqui para a gente ganhar tempo e não perder muito tempo aqui analisando. A gente já fez essa análise e nosso palpite para esse jogo aqui é o Botafogo jogando em casa. Está mais bem colocado no campeonato, está com uma melhor campanha, não perdeu até agora nessa segunda fase aí do Campeonato Carioca. E a gente está optando por coluna 1 nesse jogo 1, vitória do Botafogo. O jogo 2, Atlético do Paraná e Londrina. O Atlético ele tem disputado esse campeonato paranaense com um time que normalmente se chama time de aspirantes. Não é exatamente o time titular, mas apesar disso ele está na liderança, né? Dos 3 jogos que disputou até agora, ele ganhou todos os 3 jogos. O Londrina tem uma vitória, um empate e uma derrota. E o Atlético está priorizando a Copa do Brasil, né? Não tem jogo pela Copa do Brasil após essa partida, mas tem antes. Mas ao que parece eles estão preservando o time para essa Copa do Brasil. E mesmo que não tenha jogo no campeonato seguinte, ele está usando um outro time para disputar o campeonato estadual. Então ele está com... Mas mesmo com esse time, ele está na liderança. O Londrina também não é um time bem equilibrado, embora que nessas 3 partidas aqui ele só teve uma vitória, teve um empate e mais uma derrota. E aí o que é que a gente fez, né? Considerando a boa campanha do Atlético, a gente botou coluna 1. Por considerar que o Londrina, mesmo jogando fora de casa, e o Atlético com esse time misto aí, a gente está colocando também um empate nesse jogo. Estamos colocando um duplo nesse jogo 2. O jogo 3, América do Rio Grande do Norte e o Santa Cruz também, do Rio Grande do Norte, que é do interior. O América tem 10 pontos contra 6, está em segundo lugar, contra 6 do Santa Cruz. Em relação ao Santa Cruz, o América é disparadamente melhor. Porém, o América, ele para ganhar o campeonato Potiguar, ele teria que ganhar essa partida e a próxima, que seria a última da fase. E, além disso, o ABC, que é o líder, teria que perder 2 partidas, as 2 partidas restantes, para que o América fosse campeão. Então é muito difícil o América
ganhar esse campeonato. Ou seja, é muito difícil do ABC perder esse campeonato. Porém, a gente acha que o América também não vai se acomodar e nem vai entregar os pontos. Por isso a gente acha que o América vai fazer a parte dele e deverá ganhar esse jogo. Então, nesse jogo 3, nós marcamos coluna 1, vitória do América. O jogo 4 é Bangu e Madureira. Os dois times já estão eliminados do Campeonato Carioca. Aqui estão os dados das campanhas dos dois, os confrontos, os últimos resultados que eles tiveram. O rendimento nesses dois últimos resultados, nesse rendimento o Bangu está um pouco melhor, como a gente vê aqui nessas últimas partidas. Está em segundo, é o segundo colocado do grupo B, enquanto que o Madureira é o sexto do grupo C. E a gente optou nesse jogo 4 aqui, colocamos a vitória do Bangu, coluna 1, no jogo 4. No jogo 5, Volta Redonda, também pelo Campeonato Carioca, Volta Redonda e Boa Vista. O Volta Redonda é o segundo colocado, o Volta Redonda é o sexto colocado no seu grupo, no grupo B. E o Boa Vista é o quarto colocado no grupo C. O Boa Vista teve uma campanha boa na Taça Guanabara, mas nessa fase aqui começou bem também, teve 2 vitórias, depois teve 3 derrotas seguidas, mas ainda assim acreditamos que pela má campanha do Volta Redonda, que jogou mal tanto na primeira fase, que é a Taça Guanabara, como está jogando mal nessa fase, a gente aqui está apostando na vitória do Boa Vista. E nesse jogo 5 a gente está colocando coluna 2, Boa Vista. No jogo 6, Tubarão de Santa Catarina e Chapecoense. Apesar do Tubarão jogar em casa, mas a Chapecoense é a primeira colocada no campeonato. Ela só tem uma derrota, como a gente vê aqui. Né? Como a gente vê aqui, ela só tem uma derrota, a Chapecoense. E mesmo jogando fora de casa, nós apostamos na vitória da Chapecoense. Até porque também você vê aqui nos confrontos, foram poucos entre elas aqui, só deu Chapecoense. Então, jogo 6, coluna 2 é o nosso palpite. Jogo 7. Aí a gente já entra nos campeonatos europeus, começando pelo campeonato francês, Montpellier e Dijon, na França. Nesse jogo aqui, o Montpellier está em oitavo, o Dijon está em décimo. E também pelas últimas partidas aqui, o Montpellier tem um aproveitamento um pouquinho melhor do que o Dijon. Então, nesse jogo 7 aqui, a gente também colocou a vitória do dono da casa, coluna 1, e também colocamos um empate entre os dois, nesse jogo 7, até porque se você observar aqui, o Montpellier tem muitos empates. Ele tem 7 empates até agora, o Dijon tem 14 empates, enquanto o Dijon tem 7. Então, a grande probabilidade de empate nesse jogo aí. Portanto, jogo 7, coluna 1 e coluna do meio, é o outro duplo que a gente coloca aqui. O jogo 8 é o Leipzig da Alemanha e o Bayern de Munique. Nesse jogo aqui, a gente vê aí que o Bayern, que é o primeiro colocado do campeonato, ele leva grande vantagem sobre o Leipzig, nos confrontos também, e apesar do Leipzig estar em sexto lugar, mas se você olhar aqui, a diferença é de 26 pontos. Então aqui a gente não perdeu muito tempo não, e colocou coluna 2, vitória do Bayern, no jogo 8. Jogo 9. O jogo 9 é Colônia e Bayer Leverkusen, da Alemanha. Também campeonato alemão. E do mesmo modo que a gente avaliou esses outros jogos, o Leverkusen, apesar de estar em quarto lugar, mas ele está ali colado no segundo, no segundo e no terceiro colocado, está brigando aí para assumir a vice-liderança. A liderança está mais difícil, está mais distante, mas a vice-liderança tem chances de alcançar. E mesmo jogando fora de casa, acreditamos que ele vai para cima do Colônia, que é o lanterna do campeonato alemão. E ele, mesmo fora de casa, ele deverá ganhar esse jogo. Jogo 10, campeonato espanhol, Vila Real e Atlético de Madrid. O Vila Real é o sexto colocado, joga em casa. O Atlético de Madrid é o segundo, joga fora. Em termos de rendimento, o Atlético de Madrid está bem melhor, uma diferença aí de 20 pontos em relação ao Vila Real. Mas como o Vila Real joga em casa, também é um time
que está com bom desempenho. Aí, então, nesse jogo 10, a gente optou em colocar um duplo também. Só que é coluna do meio, coluna 2, Atlético de Madrid, nesse jogo 10. É o terceiro duplo que a gente está colocando nesse jogo, que a gente está fazendo aqui. No jogo 11, é campeonato italiano, Napoli e Gênova. O Nápoles é o segundo colocado, o Gênova é o 13º. Diferença enorme de pontos aí, 40 pontos de diferença. E aí, a gente observando aqui os confrontos, o rendimento do time e as campanhas nessas últimas 5 rodadas e pela própria diferença de pontuação, o Napoli jogando em casa. Então, o Napoli dificilmente vai perder esse jogo. Então, isso aqui a gente está colocando coluna 1, Napoli. Jogo 12, Campeonato Português, é Sporting e Rio Ave, de Portugal. O Sporting é o terceiro, o Rio Ave é o quinto. Apesar de, em termos de colocação na tabela, a diferença ser de apenas de duas colocações, mas a diferença em termos de pontos, se você observar aqui, é de 22 pontos. E como a gente vê aqui, pelo número de vitórias, e empates e derrotas, o Sporting é disparadamente superior ao Rio Ave. Também vê-se isso aqui pelos confrontos. E nessas últimas partidas também tem um rendimento bem melhor. E, portanto, nesse jogo 12 a gente está colocando coluna 1, vitória do Sporting. No jogo 13, pelo campeonato italiano, Torino e Fiorentina. O Torino, que joga em casa, é o 10º. O Fiorentina, que é o visitante, é o 9º. Mas a diferença de pontos também é pequena. Um jogo bastante equilibrado. E até aqui nas vitórias, eles têm o mesmo número de vitórias e tem um empate. Embora que nessas 3 últimas partidas aqui, o Torino tenha perdido as 3. A Fiorentina, nessas 5 últimas partidas, tem uma campanha bem melhor, apesar de mais estar jogando fora de casa, com o Torino jogando em casa, e aqui a gente está botando um empate seco nesse jogo. Então, como a gente costuma dizer, não se pode fazer um jogo muito caro, então a gente arrisca uns palpites, mas arrisca palpites dentro de uma lógica, né? Apesar do Fiorentina tá melhor, mas ele está jogando fora de casa, o Torino joga em casa, e o Torino poderia até ganhar o jogo, teria até chance, afinal de contas a diferença não é grande entre eles, e o Torino é o mandante. Mas a gente acredita que isso aqui está mais para um empate e está jogando coluna no meio desse jogo 13. No jogo 14, é do campeonato francês, Marseille e Lyon, os times estão aí colados, existe aqui uma diferença de 5 pontos, é verdade, mas nesse jogo 14, a gente acredita que o Marseille, por jogar em casa, tem chance de vencer esse jogo. Aliás, seria o favorito no caso, né? Porque ele joga em casa, está com pontuação melhor. Se a gente olha também aqui nos confrontos, ele tem vantagem também. E embora aqui no aproveitamento aqui das últimas partidas eles se equivalham, mas a gente está aqui também considerando a possibilidade de uma vitória do Lyon, e por isso a gente está colocando nesse jogo 14 mais um duplo, só que é um duplo aberto, colocando coluna 1 e vitória do Marcelo e coluna 2, vitória do Lyon. Claro que alteramos um pouquinho o valor do jogo, já que normalmente a gente só joga R$8, dessa vez a gente fez um jogo de R$16, porque realmente o jogo é mais difícil, a bolada é maior, e aí vocês ainda podem eventualmente melhorar isso aí, botar mais algum duplo aí, dar uma melhorada nesse jogo, ou até mesmo fazer um jogo próprio de vocês, sem considerar necessariamente esse palpite que a gente colocou aqui, tá bom? Então agora a gente vai ver um resumo disso aí que a gente falou. O jogo 1, a gente colocou coluna 1, vitória do Botafogo. Jogo 2, a gente colocou vitória do Atlético do Paraná e empate contra o Londrina. No jogo 3, coluna 1, vitória do América do Rio Grande do Norte. Jogo 4, Bangu e Madureira, coluna 1, vitória do Bangu. No jogo 5 e no jogo 6, jogo 5, coluna 2, vitória do Boa Vista sobre o Volta Redonda. No jogo 6, Chapecoense, Tubarão e Chapecoense, coluna 2, vitória do Chapecoense. Jogo 7, Campeonato Francês,
Montpellier e Dijon, a gente colocou coluna 1 e coluna do meio. No jogo 8, a gente colocou vitória do Bayern, coluna 2, no jogo 8. No jogo 9, também coluna 2, vitória do Leverkusen sobre o Colônia. E no jogo 10, Vila Real e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, em tese, é um favorito, mas jogando fora de casa, o Vila Real também tem tido uma campanha boa nesses últimos jogos. E aí a gente colocou empate. E coluna 2 nesse jogo 10. No jogo 11, Napoli e Genoa, a gente colocou coluna 1, vitória do Napoli. Jogo 12, Sporting e Rio Ave. Aqui não tem muito problema, a gente colocou coluna 1, vitória do Sporting de Portugal. Jogo 13, um jogo bastante equilibrado, embora a Fiorentina esteja um pouquinho melhor, mas pelo fato do Torino jogar em casa, a gente está colocando um empate seco aqui. E no jogo 14, a gente coloca, embora o Marseille seja o favorito, mas a gente arrisca aqui também uma coluna 2 com a possibilidade de vitória do Lyon. E aí você vê que a gente tem 4 duplos aqui, e esse jogo com 4 duplos ele dá R$16, um pouquinho diferente do que a gente tem feito habitualmente, que é um jogo de R$8. E quem quiser aumentar um pouquinho mais, pode aumentar. Mas vale a pena jogar um pouquinho mais, porque o prêmio realmente acumulado vai ser um prêmio bem maior. Então, vale a pena arriscar um pouquinho mais, afinal de contas, R$16 não é tanto dinheiro assim. E aí eu peço que quem estiver vendo esse vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreva, né? Ajuda a gente aqui. Compartilhe, dê um like. É só o que a gente pede aí para que a gente mantenha o canal no ar, né? Possa ter um bom número de inscritos no canal e para que a gente possa semanalmente ficar divulgando esse palpite aí e esses dados, e principalmente essas informações, né? O palpite, vocês podem usar o nosso palpite ou não, mas principalmente vocês terem os dados para que vocês utilizem no palpite de vocês. Ok, pessoal? Boa sorte e vamos ver se a gente pega esse acumulado que está aí, que vale a pena.